Deus é suficiente. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que você esteja inscrito, inscrita. Se não, se inscreve agora. E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero que você leia comigo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 17, versículo 1, onde está escrito assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ou seja, El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei que tipo de desafios você vem enfrentando na sua vida, não sei quais são os tipos de sonhos que você tem, quais são os projetos, quais são os seus medos, angústias, mas Deus é o Todo-Poderoso. Ele não é poderoso em alguns casos, ele não é poderoso em algumas circunstâncias, ele não é poderoso quando lhe é mais tranquilo fazer algo, ele não é poderoso quando ninguém mais consegue competir com ele é poderoso sempre. Ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que faz aquilo que ninguém imagina que ele pode fazer, ele é aquele que renova o seu modo de fazer milagres, ele é aquele que não dá problema maior do que ele, e é aquele que sempre foi, é e há de vir, ele é início, ele é o princípio e o fim de todas as coisas, ele é o autor e consumador da fé, ele é amor personalizado, ou seja, Deus é Todo-Poderoso. E quando eu olho para algumas pessoas, eu vejo o quanto que Deus, ele é suficiente. As pessoas às vezes têm dúvidas, será que as coisas vão acontecer? Será que vai ser a melhor decisão? Será que minha vida tem jeito? Eu estou aqui para te dizer, Deus é o Todo-Poderoso. Sabe, Abraão já estava desacreditado da promessa, Abraão estava desacreditado do que Deus ainda ia fazer. Só que quando Deus chega até ele, está muito claro que Deus é o Todo-Poderoso. Então as manifestações, as nomenclaturas, os modos de Deus se apresentar ao ser humano, ele muda de diversas formas, mas em todas elas ele é a completude do poder absoluto que existe. Sabe? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, você tem um Deus criador, ou seja, Deus é um ser criativo, Deus é um ser que dá vida, Deus é um ser que cria até o que não existe. Está escrito assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus é criador. Se você tem uma situação na sua vida que você não sabe como é que eu vou sair disso, como é que isso vai acontecer, eu nunca vi ninguém sair dessa situação, eu nunca vi ninguém ter uma resposta como essa, eu nunca vi ninguém ser curado de um tipo de câncer como esse. Deus é um Deus criador e Ele cria até mesmo coisas que nunca aconteceram. Ele cria coisas novas. Essa é uma característica tua, sabe? Essa é a tua identidade de criador. Às vezes a pessoa tem alguns desafios e ele fica, cara, o que será? Será que esse desafio é muito grande? Será que isso aqui é muito grande para Deus? Sabe, às vezes tem desafios de relacionamentos, tem desafios às vezes com alguma autoridade, com alguém que tem um alcance muito maior do que o seu, com um concorrente seu que é muito grande, sabe? E muitas vezes colocando outros senhores no lugar do Senhor, outras coisas como se fossem mais importantes do que o Senhor. O concorrente às vezes é mais importante, o dinheiro, o boleto, a tarifa, os juros, como se isso fosse mais importante que o Senhor. Cuidado para você não estar colocando outras coisas no lugar daquele que é o Senhor dos senhores, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, ou seja, não há nada maior do que esse Deus, não há autoridade maior do que esse Deus, não há um outro Deus que se compare a esse Deus, não há um outro ser que chegue ao pedaço do que é esse Deus. Ele é o Senhor dos senhores, ele é Deus dos deuses, não há nada maior do que ele. E nós temos que crer com essa convicção, sabe? Nas manifestações de Deus, às vezes nós vemos alguém que se trata de um rei, sabe quantas vezes nós vimos na Bíblia alguns reis que subiram ao governo, mas não pela mão de Deus, mas por força bruta, e chegam a algum cargo de governança, chegam a algum lugar de força, só que Deus, ele é muito mais do que isso. Ele não só é Deus, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, ele também é Rei dos reis. Sabe, todo o reinado soberano, o reinado de verdade, ele é de Deus. Está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ele é Rei dos reis. Todo poder emana de Deus, sabe? Todo poder emana dele. É dele que sai toda a virtude que há nesse mundo. Talvez você está com alguns desafios e você olha ali para o médico, você olha, sabe, para a sua saúde e está debilitada e muitas vezes um papel diz qual que é o problema que você tem. Um médico chega para você e fala qual que é
de um modo até catastrófico, de um modo determinista o que vai acontecer com você, te dando poucos dias de vida, poucos meses de vida, ou doente querido seu. Mas veja o que está escrito em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, porque eu, Senhor, eu sou o Senhor que te sara. Ei, ele é o médico dos médicos. A soberania da vida está nele, é ele que decide a hora, é ele que diz o momento, é o tempo Kairos que está acima do tempo Cronos, é o tempo de Deus que é acima do tempo do homem. Sabe, muitas vezes você vai ter algum decreto na sua mão, você vai ter algum papel na sua mão te dizendo algo, mas ele é o médico dos médicos. É dele que emana a saúde, é ele que é o modelo perfeito. Então que você possa ter essa convicção. Algumas vezes até mesmo o coração está pequenininho, passando por tantos desafios. Algumas vezes você está ali, não sabe se dessa vez vai, sabe? Uma angústia, sabe? Às vezes passa daquele momento que nós estamos buscando a Deus para um momento de angústia, de desespero, um momento de, meu Deus, será que agora vai? Sabe? Está chegando um momento de uma decisão séria, um momento de uma conversa séria, sabe? Às vezes uma ruptura que você precisa fazer na tua vida. Só que ele é socorro bem presente. Em Salmos 46:1, está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, nas horas de maiores desafios, ele é socorro bem presente. Ele é aquele que está contigo, é aquele que não abre mão de você. Esse é Deus, sabe? Eu estou passando por um desafio muito grande, Wedney. Nesse momento, Deus é o teu socorro bem presente. Sabe? Você pode estar pensando assim, eu estou endividado, eu não consigo sair de onde eu estou passando por dificuldades financeiras muito grandes, eu não sei como pagar uma conta de amanhã, um boleto dessa semana, sabe? A escola dos meus filhos, eu não sei como tirar dinheiro para minha alimentação. E eu quero te dizer que ele é o Jeová Jireh, Deus provedor. Em Gênesis, capítulo 22, versículo 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, porque ele é um Deus provedor. Ele é o dono da prata, o dono do ouro, toda a riqueza que existe provém dele, porque ele é o dono de tudo que existe, tudo que há nesse mundo. Então você tem um Deus que ele é provedor. Você já imaginou confiar em alguém que, independente das circunstâncias, ele consegue ser um Deus provedor? Assim como ele fez com Elias, sabe? Que estava ali precisando de ajuda, precisando de alimento, mas foi alimentado por corvos, foi alimentado todos os dias com água. E quando ele mais precisou, Deus se fez presente, um Deus provedor se fez presente e ele não passou necessidade. E você pode entender que as coisas que acontecem na sua vida às vezes te desafiam e você fica pensando assim, isso não é justo comigo, isso não deveria acontecer, alguém me fez mal e essa pessoa está super tranquila. Ei, descanse, descanse porque ele é o justo juiz. Descanse porque ele é o justo juiz. Ele é que tem o peso da medida certa para cada pessoa. Está escrito em Salmos capítulo 7, versículo 11. Deus é um juiz justo, um Deus que sente a indignação todos os dias. Ou seja, sabe as suas lutas, suas batalhas? Ei, Deus peleja por você. Ele que vai à frente aplanando os caminhos, ele que vai à frente abrindo caminho no ermo, ele sabe o que deve ser feito. Algumas vezes nós não vimos lá na frente, nós não vimos os desafios acontecendo, não vimos também desenrolar de alguns relacionamentos que estamos hoje querendo resgatar e tomar partido. Deus é o justo juiz, é ele que sabe qual o peso e medida para cada pessoa. Sabe, e todas as colocações sobre Deus, eu quero finalizar esse vídeo trazendo o que me traz um acalento, um bálsamo, um calor, que é esse Deus que é Pai. Além de todas as classificações que Deus tem, ele tem uma que inclui a mim, inclui a você. Se você o reconhece, se você reconhece Jesus como Senhor, como Salvador, se você reconhece que ele morreu na cruz por mim e por você, isso se encaixa para você, porque Deus é Pai. Em Mateus 6:9 está escrito assim, portanto orai assim, Pai nosso, Rei, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Em Salmo 68:5, Pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação, Pai dos órfãos. Você pode ter sido abandonado pelos seus pais, você pode nem saber quem são eles hoje, você pode ter sido maltratado, você pode ter sido invalidado, você pode ter até um coração machucado por conta dos seus pais. Mas Deus é Pai. Isso basta. Isso basta. Deus é Pai.
e é o melhor de todos os pais, é o pai que você precisa, ele é o pai suficiente. Porque em todas as suas características, em toda a sua identidade, Deus é mais do que suficiente. Que esse vídeo tenha encontrado um coração como terra fértil, e que essa terra receba essa palavra como uma semente lançada dos céus, e que essa palavra ela não volte vazia, ela volte com o entendimento de que Deus na sua vida, Ele é suficiente. Se inscreva no canal, esteja atento a todos os vídeos, participe conosco, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, seja você um canal de bênção também, se inscreve aqui no YouTube, esteja conosco. E saiba, Deus é suficiente. Deus te abençoe.